Bom dia a todos, eu espero que estejam todos bem. Aqui é a Wanda Alves e mais uma vez, eu estou aqui agora com a parte 3 sobre a BNCC e o currículo referência de Minas Gerais. E nesse vídeo a gente vai tratar mais especificamente sobre a gestão escolar. Para início de conversa, eu trouxe uma imagem aqui para a gente pensar. Principalmente nesse momento de pandemia e antes também, mas mais uma ênfase maior nesse momento que a gente está atravessando, de muitas incertezas, de muitos desafios. E eu trouxe essa imagem porque é nesse momento que a gente tem que trocar nossas experiências, nosso conhecimento, repassar aquilo que deu certo para a gente, para outras pessoas, para que através dessas trocas, através dessas reflexões, através dessa dinâmica, a gente possa contribuir com o outro e também aprender, de certa forma, com aquilo que o outro está fazendo. Então, hoje, como a gente vai falar da gestão escolar e o currículo referência, dentro da Base Nacional Comum Curricular, a gente vai trazer alguns questionamentos para fazer, justamente para refletir. Será que a nossa escola está tratando, está trabalhando de acordo, conforme a Base Nacional Comum Curricular e agora disposto dentro do currículo referência de Minas Gerais? Então, vamos pensar um pouquinho. A dupla gestora é aquela que é composta por quem? Diretor e coordenador pedagógico, certo? E esse diretor e esse coordenador pedagógico, ele não tem como trabalhar se não for em cooperação. E em cooperação ele vai promover a dinâmica da escola, gerando oportunidade para que as melhores práticas sejam exercidas, dentro do meio escolar. E essa dupla gestora também, ela atua como protetor das ações que visam as aprendizagens, o desenvolvimento de todas as crianças, de todos os jovens, de todos os estudantes que estão participantes da comunidade escolar. Então, vamos pensar. Se eu preciso de uma dupla que seja cooperativa, que coopere uns com os outros, o que é cooperação? Primeiro, cooperação é o ato de colaborar para a realização de um projeto comum ou para o desenvolvimento de um campo do conhecimento. 2. É o ato de unir esforços para a resolução de um assunto ou problema, facilitando o acesso aos meios práticos para o conseguir. Então, quando eu penso na definição, no conceito de cooperação, eu percebo claramente que é isso mesmo. Porque essa dupla gestora, formado pelo diretor e coordenador pedagógico, ele visa, além daquele projeto comum que é realizado dentro da escola, ele une também esforços para resolver os assuntos, os problemas que surgirem, através, facilitando e buscando meios práticos para conseguir resolver esses problemas. Porque ninguém faz nada sozinho. Então, quando eu falo em cooperação, eu tenho de pensar na realização de projeto comum e tenho de pensar também em unir esforços para a resolução de problemas ou de alguns assuntos que venham surgir, dentro do meio escolar. E, para falar em cooperação, não tem como eu falar numa dupla cooperada, um cooperando com o outro, se eu não pensar nesses pontos aqui que são extremamente importantes. Eu preciso de ter empatia, integridade, ser democrático, pensar na diversidade, ser digno e ter principalmente compromisso ético e pensar na inclusão e inclusivo. Porque não tem como eu trabalhar, planejar, não tem como eu pensar em soluções se eu não pensar de maneira inclusiva, ética, democrática. E é por isso, então, que a cooperação possibilita a aprendizagem e desenvolvimento de todos e de cada um. Quando eu falo de todos e de cada um,
eu penso justamente nisso aqui, na inclusão. Porque cada um não tem uma forma específica, uma maneira exclusiva, né, de aprender as suas particularidades. Mas eu tenho de pensar no cada um, mas eu tenho que pensar em todos. Então, não tem como, se eu não tiver todos esses pontos aqui, de eu chegar nesse desenvolvimento de todos e de cada um. E na escola, o que é cooperar? Trabalhar em equipe. Mas para que a gente trabalha em equipe, né? Por que eu coopero, trabalho em equipe? Para que eu tenho todo esse esforço? Para que todas as crianças e jovens aprendam e se desenvolvam e para que os educadores também exerçam o seu compromisso ético profissional e também aprendam constantemente enquanto ensinam. A gente não só ensina, a gente ensina enquanto aprende. A gente aprende com os alunos, a gente aprende com as atitudes, a gente aprende com o nosso colega de trabalho. Então, eu não sou pronto e acabado. Não é porque eu sou professor, não é porque eu sou diretor ou porque eu sou coordenador que eu estou pronto e acabado. A gente está sempre, né, vive na nossa vida, desde que a gente nasce até o dia que a gente morre, a gente está em constante aprendizagem. Não existe a pessoa que já aprendeu tudo, não existe. Então, nós aprendemos com atitudes, nós aprendemos com o livro que você lê, a gente aprende nas mídias, a gente aprende com a tecnologia, a gente aprende com outro, certo? Então, eu preciso de trabalhar em equipe para que eu possa desenvolver, né, para que eu possa trabalhar esse compromisso ético profissional e também aprender enquanto eu estou ensinando. Como nós, educadores, a depender de nossa atuação, isso é muito importante, como eu atuo, né, como que eu realizo o meu trabalho, dependendo dessa atuação nossa, nós podemos promover condições para que os estudantes tenham acesso a seus direitos à educação, conforme, né, a clareza da Base Nacional Comum Curricular, ou seja, depende da minha atuação para me trabalhar de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, que agora também está colocada dentro do currículo Referência de Minas, que é o nosso, né, livro de cabeceira, que é aquele que é onde eu vou planejar, e eu tenho de atribuir aqueles princípios, né, adotados pela Base Nacional Comum Curricular. Quando a BNCC definiu as 10 competências gerais, ele reconhece, então, que a educação deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a transformação da sociedade, tornando-a mais humana, socialmente justa e também voltada para a preservação da natureza. Essa frase, né, esse pedaço, esse trecho do texto, ele está colocado dentro da Base Nacional Comum Curricular. Quando eu falo nessas definições das 10 competências gerais, eu penso justamente nesses valores. E para que esses valores sejam afirmados, para que esses valores sejam valorizados, trabalhados, eu preciso de ações. E essas ações vão trazer justamente essa transformação da sociedade. Sempre eu falo que a gente, sempre eu coloco assim, por uma educação transformadora. E agora, mais do que nunca, como está exposto na BNCC, por quê? A educação ela tem capacidade de transformar uma sociedade, sim. Talvez não a curto prazo, mas a médio, né, e longo prazo. Dependendo da forma que você trata a educação, como você se coloca, né, a maneira como você trabalha, planeja suas aulas, você vai transformando essas pessoas, vai transformando o seu aluno. O seu aluno faz parte da sociedade, assim como você, tornando mais humano, pensando, né, num espaço mais justo e também na questão da preservação da natureza que a gente tanto precisa, né, que a gente precisa de estar trabalhando esses princípios em relação à natureza, para que a gente possa ter um futuro das gerações, né, para as próximas gerações, porque senão vai ficar difícil. E a gestão escolar, ao assumir que a escola é esse espaço de aprendizagem, ele também compreende que o quê? Que os sujeitos, né, com direitos de aprendizagem e desenvolvimento, como está expresso lá na BNCC, e assume esse direito de aprendizagem, que é mais do que ter expectativa em relação ao que se aprende.
Direito de aprendizagem não significa só aquele aprender a ler, a contar, a escrever, mas significa, nesses direitos de aprendizagem, aprender a ser a pessoa cada vez mais humana, estar, né, ser crítica, lutar pelos seus direitos, buscar o seu espaço, mas de maneira justa, de maneira coerente, de maneira que ele não ultrapasse os seus limites, né, onde que começa o limite do outro. O que é necessário ajustar ou implantar no cotidiano da escola para que os alunos desenvolvam as competências gerais que se interrelacionam, né, e perpassam por todos os componentes curriculares ao longo da educação básica. O que quer dizer? Essas 10 competências, elas estão interrelacionadas e perpassam por esses componentes curriculares, tanto na geografia, nas ciências, na história, na matemática e por todos os campos. Por quê? Dentro de cada uma tem, né, das 10 competências, você percebe claramente a necessidade, né, a forma como ela é trabalhada dentro desses componentes curriculares. Então, seguramente é uma correlação direta entre o que somos e como agimos, e entre nossa atuação e modo de ser e de agir dos nossos estudantes. A maneira como minha maneira de agir, minha maneira de me posicionar diante, né, na minha sala de aula, os meus alunos, ele vai fazer toda a diferença. Que não é eu exigir algo, é eu me colocar, né, na prática daquele algo para que meu aluno possa também praticar, possa entender, possa compreender a necessidade, a importância daquele ato. Não adianta eu falar da questão do lixo se eu mesmo não coloco, né, o lixo no devido lugar. Não adianta eu falar do consumismo se meu aluno sempre está me vendo consumindo sem necessidade. Então, o nosso posicionamento, né, a nossa atuação, ela é muito importante. A gente é reflexo, a gente é referência e nós precisamos entender isso, principalmente dentro dessas competências. Então, valores e atitudes são aprendidos e vivenciados de maneira contínua e coerente. Não adianta eu me impor se eu mesmo não faço. Então, vamos analisar a correlação das 10 competências gerais agora com a nossa prática como educadores. Eu vou tentar colocar cada competência, o que ela significa e a gente trabalhar com alguns questionamentos do que há dentro da sua escola, ou se não há, e o que poderá ser feito. Na competência 1, ela é a competência do conhecimento, uma das, né, todas são extremamente importantes, né, porque essa é a primeira, é a mais importante. A ordem não importa, porque todas têm o mesmo grau de importância. Ela vem como valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, uma síntese disso é o quê? Utilizar conhecimentos para entender a realidade e continuar aprendendo. Dentro dessa competência do conhecimento, ela tem em sua essência a aprendizagem e o conhecimento para que todos os estudantes, né, possam entender essa sociedade e intervir positivamente em sua construção. Por quê? Como que eu vou, né, trabalhar a questão do conhecimento se eu não tiver uma bagagem, se eu já não tiver alguma coisa que venha sendo construída? É importante onde que ele nasceu, a família que ele está inserida, quais são os valores que ele tem aprendido dentro de si. Então, a construção do conhecimento é isso, justamente a construção a partir do que ele já tem, do que ele já traz como bagagem, e você vai colocando novas oportunidades de conhecimento. Dentro da sua escola, dentro, né, do seu entorno escolar, a gestão escolar, ela pensa, por exemplo, eu vou fazer 2 questionamentos. Essas pessoas da comunidade são chamadas para conversar com os estudantes e contar suas histórias?
É valorizada essa questão das histórias dos familiares, das pessoas que vivem na comunidade escolar, de onde a sua escola está inserida? É possível, por exemplo, acessar a internet para pesquisa, consulta de dados e buscas de informações dentro da escola? Então, isso faz parte da competência 1 do conhecimento, né? Esse histórico da comunidade é considerado dentro do projeto político-pedagógico da escola. O planejamento, né, do ano letivo, ele leva em conta esse histórico da comunidade, ele traz, né, como propósito de favorecer a ampliação dos conhecimentos daquela comunidade em si. Se isso acontece, a gestão escolar está empenhada em trabalhar a competência do conhecimento. É só isso? Não, são diversas outras coisas. São só exemplos. E dentro aqui, por exemplo, da gestão pedagógica agora, vamos pensar a intencionalidade para ampliar o repertório, né, de conhecimento para as crianças e para os estudantes, para os jovens na escola. Os conhecimentos trabalhados na sala de aula são utilizados para resolver problemas ou desenvolver novos modos de aprender. Isso tudo é considerado pela gestão pedagógica. Os alunos, eles têm oportunidade de avaliar aquilo que estão aprendendo? Gente, então são questionamentos simples que pode fazer grande diferença diante, né, a esses dois gestores, que é tanto o diretor, né, e a gestão pedagógica. Na competência 2, que é pensamento científico, crítico e criativo, ele vem falando do quê? Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade. Para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e também criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Uma síntese, né, um resumo disso seria o quê? Investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas, certo? Então, essa competência, ela tem em sua essência o desejo de quê? De aprender, o desejo de investigar, de criar, de conhecer, mas e de ter meios para que isso aconteça. E como que a dupla gestora, né, atua para criar esse ambiente que estimula realmente e é propício à investigação e à reflexão? Vamos pensar então naqueles questionamentos. Diante de problemas assim vividos na escola, essa dupla, né, gestora busca soluções criativas. Em reuniões de responsáveis, há diálogo sobre alternativas para a solução dos problemas. Os estudantes são sempre envolvidos para que se sintam corresponsabilizados, né, nas decisões da escola. Isso tudo é muito importante, essa questão de ser pertencente, de fazer parte. E na gestão pedagógica, né, como que eles trabalham? A coordenação orienta os professores a registrar suas aulas, por exemplo, refletir sobre o que deu certo, o que não deu certo, buscar soluções para aquilo que não deu. Também a questão dos espaços, né? Existe uma coordenação com espaços de troca, né? De um espaço de formação, a importância de convidar os alunos para participar desses momentos de reflexão. Ela elabora pautas de trabalho, por exemplo, que realiza, né, em suas reuniões de formação para que os professores estudem, para que eles investiguem, sejam criativos, né, para que eles tenham umas propostas inovadoras para suas aulas. Então, são situações, né, são questionamentos que a gente faz que levam à reflexão diante esse pensamento da competência 2. Na competência 3 da BNCC, nós vamos falar do repertório cultural. O que é o repertório cultural? Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais nas locais das mundiais e também participar de práticas diversificadas na produção artístico-cultural.
em síntese, fruir, né, manifestações artísticas e culturais e participar de práticas diversificadas de sua produção, certo? Essa competência, então, ela reconhece a importância das artes, né, na ampliação do repertório, ela, tanto pessoal quanto de mundo, né, não só que é pessoal, mas de mundo, conhecer formas de expressão diversas, ele trata de apreciar as produções artísticas, não só do entorno, mas também de outros lugares, dentro e fora do nosso país, né? Reconhecer os próprios sentimentos, que isso é muito importante, principalmente em relatos, né, ficcionais, ter acesso ao que a humanidade produziu de mais belo, tudo isso, né? Visitar, mesmo que eu não possa ir na Europa, mas visitar museus, seja online, né? Seja virtualmente falando, mas conhecer nossa própria história, buscar, né? O que a gente, nosso entorno, nosso bairro, nossa família, nossa cidade traz. Então vamos pensar. Diante da gestão escolar, a dupla gestora e o corpo docente conhecem esse contexto sociocultural, né, e econômico em que a escola está inserida, ela se importa com esse contexto onde que ela está inserida essa escola. Essas características socioculturais estão inseridas no PPP da escola, elas permeiam esse planejamento e os planos de aula, os planos de aula e as atividades da sala e do cotidiano escolar. Há intenção, né, há esforço para fazer que as linguagens artísticas estejam presentes dentro do ambiente escolar? Isso tudo faz parte da competência 3. E a gestão pedagógica? Nas reuniões planejadas, existe um momento, né, pela coordenação, existe um espaço, um momento para conversas sobre livros, filmes, é um momento cultural? É incentivado as leituras, as reuniões relacionadas a alguma forma de expressão artística, né? Alguma coisa relacionada à cultura? A equipe escolar valoriza, então, essas manifestações culturais e artísticas? Então, são coisas que a gente pensa e que a gente já pratica, né? E às vezes nem percebe que faz parte da competência. A competência 4 não poderia ser diferente, né? Bastante importante, que trata da comunicação. Então, utilizar diferentes linguagens verbal, oral, visual, motora, como libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Uma síntese seria empregar diferentes linguagens, não importa se é oral, se é verbal, se é escrito, se é corporal, né? Se é visual, se é sonora, se é digital, mas essa competência nos coloca o desafio de fazer a comunicação uma forma de compartilhamento, né, de sentido. A forma como a gente compartilha informações, experiências, sentimentos, toda ela é uma forma de comunicação. E a gestão escolar, como que ela trabalha essa competência dentro do meio escolar? A dupla gestora se comunica de maneira clara e frequente com a equipe escolar e com a comunidade? Como que é feita essa comunicação, né? Busca-se utilizar de diferentes linguagens para a melhor comunicação e torná-la assim também mais interessante com os pais, com as pessoas que trabalham na escola, com a equipe, né? Equipe de professores, com os alunos. São valorizados cada integrante da escola de modo assim que estimula a empatia e a compreensão múltipla, né? Então são coisas simples que é necessário a gente parar para pensar. Na pauta das reuniões, é propositiva ou se trata só de problemas? Quando vai ter reunião da gestão escolar? É só para tratar dos problemas ou ela vem de maneira propositiva, para te ouvir, para sugestão, né? Como que ela é feita? E na gestão pedagógica, que também é muito importante, há aquela preocupação em ouvir,
a preocupação em considerar a visão de todos, de maneira democrática, antes de resolver qualquer problema que tenha sobre algum fato com o aluno, com o professor. O diálogo e a argumentação estão presentes nas reuniões planejadas pela coordenação. Então, gente, essas aulas também, elas são planejadas dando, né, a devida importância em favorecer a escuta, o diálogo, a roda de conversa, como que ela é realizada. Então, são coisas que a gente tem de parar para pensar que acontece, como acontece na nossa escola. A competência 5, que é da cultura digital, né, que é uma competência de extrema importância também para a gente, ela traz compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares. Para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Uma síntese seria compreender, usar e criar a tecnologia da informação, certo? Então, essa competência ela tem relação com uma demanda muito presente na contemporaneidade, né? Que é a de se comunicar por diversos meios digitais, navegar por diferentes linguagens. Hoje, a gente já não tem como nos comunicarmos o tempo todo, só com a linguagem escrita ou a oral, mas nós podemos também utilizar de ferramentas digitais. E como que é a gestão escolar? Ela tem contribuído para que essa competência da cultura digital seja disseminada? A dupla gestora utiliza as tecnologias digitais para a realização do trabalho? Há computadores disponíveis para professores e para estudantes? Nas reuniões com os docentes, bem como com os responsáveis dos alunos, a relevância da tecnologia do mundo atual é debatida. A importância, no caso, há diálogos sobre os cuidados necessários para que evite a invasão de privacidade dentro dos meios digitais, ele é discutido. Então, esses diálogos, né, na questão da construção de hábitos saudáveis, na construção do uso das tecnologias das redes sociais de maneira responsável, ela vem sendo trabalhada pela equipe gestora. E a gestão pedagógica? Ela emprega nesses recursos tecnológicos, nas reuniões, nos planejamentos, nas reuniões pedagógicas? Ela incentiva, utiliza esses meios digitais para acompanhar as práticas pedagógicas, que hoje é um grande aliado nosso, né? A gente tem tudo na ponta do dedo, né? No celular, no computador, na televisão. Então, a gente tem várias maneiras da gente estar pesquisando, estar buscando informação. Então, esses professores são estimulados a utilizar os recursos digitais em sala de aula? A gente sabe que, principalmente nesse momento de pandemia, nessas aulas remotas, até os professores mais resistentes, as pessoas mais resistentes foram, né, quase que eu diria obrigados a mudar de postura, a inovar, buscar novas ferramentas para poder trabalhar, para poder acompanhar esse momento. E isso, de certa forma, é muito importante, porque trouxe, né, diante dessa necessidade, esse conhecimento, né, do que é essa cultura digital e que ela não é um inimigo, e sim um aliado para que nossas aulas sejam mais interessantes, que a gente possa se comunicar de maneira mais rápida, mais efetiva, mas também nós temos de ter cuidado com esse acesso. Na competência 6, nós vamos trabalhar a questão do trabalho e projeto de vida, que é a valorização da diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.
Uma síntese seria entender as relações no trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao projeto de vida. Essa competência, ela aborda, né, fala da nossa liberdade de escolhas e a maneira pela qual nós queremos nos inserir no mundo, né, em relação tanto como agimos, como na convivência social, quanto também aos planos das decisões em relação ao nosso futuro, que afeta diretamente a nossa vida em relação ao trabalho. E essa equipe gestora, ela dupla, né? Ela estabelece metas, e prazos responsáveis por planejamento, por exemplo. Quando eu estabeleço uma meta, um prazo, determino alguma coisa, estou colaborando com essa competência, porque o meu trabalho ele tem que passar, né, por essas responsabilidades. Eu tenho que ter, né, existe essa necessidade de responsabilidade, de estar alinhado sempre a esse exercício. Como a escola apoia os responsáveis na construção de um projeto de vida, por exemplo, para seus filhos? Existe um projeto de vida, pensa no futuro dos filhos, né, das crianças que estão ali inseridas, dos adolescentes? E a gestão pedagógica, ela estimula, ela ajuda esses próprios, né, professores nos próprios projetos de vida? Ela incentiva? Então, a regularidade na presença dos professores, nas reuniões dos professores e dos coordenadores, essas reuniões, elas perpassam, às vezes, por situações de roda de conversa, onde a pessoa coloca os seus projetos, onde há incentivo, há formação para isso. Então, tudo isso é importante a gente pensar, né, para que a gente possa tratar dessa competência 6, que é do trabalho e projeto de vida. Na competência 7, que é da argumentação, né, que é uma competência também extremamente importante, não é eu falar, é eu argumentar com informações confiáveis, né? Então, o que é? Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si, dos outros e também do planeta. Uma síntese seria argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis. Quando eu trabalho dentro da sala de aula, que eu falo, né, essa competência ela reconhece muita importância de sabermos apresentar nossas ideias, de sustentar, né, um debate que considere fatos e busque coerência com nossas ações, com nosso posicionamento. Isso implica, então, não na fofoca, mas na base do fato, né, no que acontece verdadeiramente, essa busca de informações confiáveis. Isso é muito importante dentro da sala de aula, a gente trabalhar com os nossos alunos o tempo todo, porque ele precisa, né, dessa reflexão. Não é eu passar aquilo que me falou, eu comprovar se tem veracidade para daí eu debater ou afirmar alguma coisa, para não se tornar não um fato, mas uma fofoca. E a gestão escolar, ela busca, né, com base nos fatos, encaminhamentos para a resolução, por exemplo, dos conflitos que ocorrem dentro da escola, entre os diversos atores. Ela busca ser realmente trabalhar dentro do que é verdadeiro. Ela considera, né? Ela argumenta, encaminha os responsáveis às necessidades da resolução desses problemas, desses conflitos. Quando há divergência dentro desses pontos de vistas, né, sobre determinada situação, a dupla gestora procura respeitar as opiniões, encaminhá-las de modo assertivo. Ela dá espaço para que a argumentação dos envolvidos sejam valorizadas. Então, isso é importante, né? Se existe isso, existe a questão da argumentação, a questão da informação confiável, e sim.
E dentro da gestão pedagógica, as reuniões planejadas pela coordenação pedagógica evidenciam uma concepção que busca incluir a participação de todos da equipe docente. Eles estimulam os docentes a defender, né, seus pontos de vista, mas com argumentos que sejam sólidos. Então, pense, então existe muita coisa que a gente pode raciocinar, pode pensar para ver se essa competência ela vem também sendo praticada pelos nossos gestores. Na competência 8, que vem do autoconhecimento e autocuidado, conhecer-se, apreciar-se, cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Em síntese, é cuidar da própria saúde física e emocional. Nós sabemos que nesse momento a gente tem refletido muito sobre isso dentro do centro de formação onde eu atuo, sobre essa questão, né, dessa saúde física e emocional dos nossos professores, dos nossos gestores, dos nossos alunos e dos nossos pais, da comunidade escolar como um todo, da sociedade. Porque, principalmente agora com essa pandemia, a gente sabe, né, da questão principalmente emocional, as pessoas estão adoecidas emocionalmente devido a essa instabilidade, devido a esse medo que está imbuído, né, dentro de todos, e a gente tem de pensar muito nisso. E eu só consigo cuidar do outro se eu cuidar de mim. Eu só consigo cuidar da saúde física do outro se a minha saúde física estiver bem, se a minha saúde emocional estiver bem. Então, às vezes é um ato de amor, né? Quando a gente se protege, quando a gente usa máscara, quando a gente, né, lava a mão, quando a gente tem os cuidados devidos agora na pandemia, a gente está pensando na nossa saúde para poder cuidar do outro. Então, é a questão do autocuidado para a gente poder ter condição física e emocional para cuidar das pessoas queridas, da nossa família, dos nossos amigos. Então, dentro dessa competência 8, a gente reflete muito sobre os nossos atos, né, e as consequências deles. Ponderar sobre o que foi adequado, o que é inadequado, imaginar o que poderia ter sido feito, quais são as melhores práticas, o que é necessário para o nosso dia a dia, para que possamos nos desenvolver como pessoas que vivem, né, dentro de uma sociedade. Eu não vivo sozinho, eu tenho que pensar no outro, mas eu tenho que pensar em mim também. Então, é conhecer e respeitar as próprias, né, as próprias necessidades e as dos outros também, não só as minhas, mas as dos outros. E dentro da gestão escolar, a gente pode pensar, essa dupla gestora, ela conversa sobre encaminhamentos, né, ela realiza aquilo que não pode ser definido ainda conjuntamente, como que ela é feita? Ela trata dessas questões físicas, emocionais das pessoas que estão ali inseridas? Prevalece, então, cuidar de dar mais atenção a quem está com a demanda mais prementes? Ela tem esse cuidado, né, de buscar soluções, de ajudar, de colaborar com essas pessoas que estão passando por algum tipo de situação, seja saúde física, seja emocional. E tem outras coisas também, a manutenção da escola, o zelo, ela é feita com planejamento, como que ela é feita, né? A organização desses documentos também, gente, dos documentos da escola, reflete cuidado e responsabilidade com os alunos. Então, não é só essa questão física do corpo, mas a física do espaço, do ambiente, tudo isso. E a gestão pedagógica, né? Ela sabe se os professores tratam os alunos, por exemplo, pelo nome? Porque às vezes, né? Isso é um cuidado. Quando eu me refiro ao outro, eu tratar ele por nome, eu não usar apelido, eu dar atenção devida para ele, isso tudo colabora com a saúde emocional da pessoa, né? Então, recomendo assim que os professores sejam estimulados, né, e estimulem nos alunos essas atitudes de coragem, atitudes de empenho para enfrentar os desafios. E principalmente agora, né, nesse momento que todos nós estamos enfrentando os desafios
dessa pandemia da Covid-19. Então, como que ele está sendo feito? Na competência 9, nós vamos falar de empatia e cooperação. Exercitar a empatia, o diálogo e resolução de conflitos e cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Uma síntese seria dialogar e resolver conflitos sem preconceito de qualquer natureza. E essa competência aborda uma necessidade muito premente hoje de buscar modos pacíficos, né, e respeitosos de conviver. As divergências e conflitos existem, vão existir sempre, mas é a maneira de como nós lidamos com esses, né, conflitos, com essa divergência. A gente procura definir, então, qualidade, né, das nossas convivências. A gente tem sabedoria na hora de resolver esses problemas. Então, isso tudo é muito importante a gente estar trabalhando o tempo todo, principalmente na sala de aula, né? Com os nossos alunos, que cada um é um ser diferente, tem uma maneira diferente, valores diferentes, vem de famílias diferentes, situações, né, diferentes. Então, isso tudo é muito importante que seja trabalhado sempre. E a gestão escolar? São planejadas ações para a melhoria do clima escolar? Como que é feito, né? A atitude da dupla gestora é de reconhecimento, é de valorização da diversidade que tem ali dentro da sua escola. O PPP da escola é realizado realmente em equipe, de maneira planejada e colaborativa. Ela é compartilhada com responsáveis para que possam opinar, né? Para que possam comentar e fazer proposições. Isso é muito importante, né? Isso é a valorização do que o outro pensa. E a gestão pedagógica? São organizados momentos de planejamento coletivo, de modo que evidencia a necessidade de compromisso, de cooperação de toda a equipe, né? É realizado realmente como uma equipe escolar. Esse coordenador pedagógico também está atento no grupo, né? Ao grupo que traz, por exemplo, contribuições em função das necessidades daquele momento, daquela situação. Ele se posiciona, ele aceita o posicionamento do outro. Então, nós temos que pensar muito, né, como que essa empatia, essa cooperação, ela vem sendo atribuída dentro do espaço escolar. E chegamos finalmente, né, à competência 10, que é a responsabilidade e cidadania, que é agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. A gente pode fazer uma síntese que seria agir com autonomia, né, tomando decisões de acordo com princípios éticos. Assumir a responsabilidade pelos próprios atos, né, nem sempre é muito simples. Muitas das vezes é comum a gente procurarmos, né, culpados, sei lá, reagimos mal a questionamentos e críticas. Quando isso ocorre, essa competência traz isso abordando o quê? Um compromisso com os nossos atos, né, com as nossas ações, e a busca também de uma coerência com esses princípios éticos, pensando na questão que a gente tem que ser democrático, a gente também tem que aceitar, porque nem sempre aquilo que é certo para mim pode ser certo para o outro. Mas eu tenho que tomar responsabilidade sobre os meus atos, né? Eu tenho que ter essa autonomia, mas também eu tenho de assumir essa responsabilidade. E a gestão escolar, como que ela vem trabalhando essa competência dentro do espaço? Os estudantes, por exemplo, participaram na elaboração do regimento da escola? O documento foi compartilhado com todos os alunos, com os pais, com os funcionários, com professores, está em um lugar que todos tenham acesso? As regras e as normas da escola estão expostas no mural, sei lá, no folheto, que tem acesso, todos têm acesso?
Essa dupla gestora atua com responsabilidade, com persistência, com resiliência diante dos problemas enfrentados diariamente? Como que funciona? E a gestão pedagógica, né? Tem flexibilidade nas mudanças de rota, de necessidade, né, de replanejar, retomadas de decisões? Ou não? Ou ela já fala é isso e pronto, né? Como que é feito? Nas reuniões organizadas pela coordenação, pela gestão pedagógica, eles debatem sempre os princípios éticos, as questões democráticas, inclusivas, sustentáveis, solidárias. Como que é o planejamento do professor? Tem essa intencionalidade também quando o meu professor está planejando? Né? Então, como que funciona? Então, gente, essas foram as 10 competências, né? As 10 competências gerais. E eu trouxe alguns questionamentos em relação à gestão escolar e gestão pedagógica para a gente perceber que é possível nós perceber isso dentro da escola, que a gente faz, a gente não faz, como que é realizado, é necessário se posicionar melhor em relação a essas 10 competências, reforçar no meu planejamento, como que será feito? Então, eu trouxe aqui para vocês refletir. É possível a aplicação das 10 competências gerais propostas na BNCC e no currículo referência de Minas, nos planejamentos das aulas remotas em tempos de pandemia? Pensem onde que eu posso estar colocando, onde eu posso estar atribuindo, perpassando essas 10 competências dentro do meu planejamento, em qualquer componente curricular, gente. Então, todo esse nosso trabalho foi referência dentro da BNCC mesmo e do currículo, tá? E eu agradeço vocês, espero ter contribuído de alguma forma e até o próximo vídeo. Um abraço, até mais.